te amamos, Jesus. Amém. Boa noite, Poema Caçapava. Tem alguém feliz ainda aqui nessa noite? Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um privilégio, um prazer para mim estar aqui nessa casa. Tem alguns amigos aqui de Taubaté, nossa família também, Dodô e Emily, Lorenzo, são líderes lá com a gente na Poema Taubaté. Jacareí está aqui também? Oh, aleluia. Vande, eu amo seu coração, meu amigo. Meus amigos, como a Fabi falou, eu não sou apenas um companheiro de ministério do Dé e da Aline. Nós temos uma amizade já de alguns anos. A gente estava em Curitiba agora nesse último final de semana e o Xandão foi fazer uma abertura e ele falou o seguinte: ó, Tião tá com a Fabi já tem 23 anos, tá? Mas respeita a nossa história porque eu cheguei primeiro. Faz 28 anos que nós somos amigos. E isso é verdade. O Dé e o Xande foram pessoas que Jesus acrescentou na minha vida lá atrás e foram essenciais, cara. Sabe aquele paralítico que foi carregado pela maca, pelos 4 amigos? 2 deles, um era o Dé e o outro era o Xande. E eu era o paralítico. Eles me levaram até Jesus, cara. E eu sou muito grato pelos amigos, pela família que Deus me deu. E o mais incrível ainda, né? Lá atrás a gente nem imaginava, nem passava pela nossa mente, nem pelo nosso coração, que um dia nós seríamos pastores na mesma família espiritual. Então, são os mistérios de Jesus e é muito maravilhoso poder fazer parte da família junto com eles. Amém? Queria falar com vocês hoje, vocês estão numa série aqui sobre identidade, né? Como é que está sendo a série? Jesus está falando muito com a gente aqui? Amém. Eu acredito que Jesus vai falar com a gente hoje também. Existem alguns censos e algumas pesquisas que, como o IBGE, por exemplo, eles nos chamam de evangélicos, eles nos chamam de religiosos, né, de crentes. E nessa história, nesse plano de Deus, eu queria que você parasse agora e fizesse essa pergunta para você: como você se vê nesse plano, nessa história que Deus está completando? Você se vê como um crente, como um evangélico? Você se vê como um poemeiro? Ou você se vê como um filho de Deus? Faça essa pergunta para você nesse momento, porque a realidade é que a Bíblia diz que Deus ele está edificando, ele está construindo um edifício espiritual. E à medida em que nós nos aproximamos da pedra viva, da pedra angular que é Cristo, nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação dessa casa espiritual. Então eu queria que você entendesse que você não é apenas um crente, não é apenas um religioso. Você é uma pedra viva que tem um papel específico, um papel único nessa edificação espiritual que Jesus está completando. E à medida que essa pedra viva vai sendo lascada, à medida que ela vai sendo lapidada, ela vai encontrando o seu encaixe perfeito nessa obra, nessa edificação, amém? Hoje nós somos um templo individual. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Levanta a mão assim, quero ver. Você acredita realmente que você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você? Amém. Hoje nós somos um templo individual. E nós experimentamos de momentos em que a presença de Deus, o mover de Deus, ele acontece de uma forma coletiva, como a gente estava aqui agora nesse momento de adoração. Mas existe uma promessa de Deus, de que à medida em que esse templo, que esse edifício espiritual, ele vai se completando, ele vai terminando, existe uma promessa de Deus, de que a presença de Deus, ela virá e ela habitará plenamente no nosso meio, amém? Isso é uma promessa de Deus para nós. Então eu queria que você imaginasse comigo agora uma cena. A Bíblia diz em Apocalipse 21, ela fala a respeito da Nova Jerusalém, ou a Jerusalém Celestial. A Bíblia diz que Jesus ele está voltando e o retorno de Jesus, ele está breve. Eu creio nisso. Quem ama a vinda de Jesus aqui? Aleluia, nós amamos a vinda dele. A Bíblia diz que a vinda de Jesus ela está próxima. E quando Jesus ele voltar, esse corpo de humilhação, ele vai ser transformado. Todos aqueles que amam a sua vinda, esperam por ele, eles vão ter os seus corpos. Esse corpo de humilhação será transformado num corpo glorioso, semelhante ao dele, e nós nos encontraremos com eles nos ares.
Você consegue imaginar essa cena? E a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela é habitada por muitos povos, tribos, línguas e nações. E nós desceremos junto com a Nova Jerusalém e nós restauraremos todas as coisas com Jesus no milênio. Você consegue imaginar isso comigo? Você não pode pensar que você é uma pessoa qualquer, cara. Você não pode pensar que você é só um crente, um religioso, não, cara. Você tem um papel essencial no plano e naquilo que Deus está escrevendo. Você é filho de Deus, amém? Se você não sabe quem você é e nem para onde você está indo, qualquer lugar serve. Algumas pessoas, elas dizem assim: vamos lá pegar um cultinho hoje, vamos lá assistir um culto hoje. E eu queria dizer para você que você não veio aqui nessa noite pegar um cultinho ou assistir um cultinho. A palavra culto, ela significa serviço. Então, nós viemos aqui hoje como uma família prestar um culto a Deus. Nós viemos aqui cultuar a um Deus que é vivo, poderoso, que está aqui no nosso meio. Quem aqui consegue sentir a presença dele? Nós não somos apenas espectadores. Nós somos chamados como filhos de Deus para prestar culto a um Deus que é vivo e verdadeiro. Tem alguém aqui que é amante da sua Bíblia? Se não tem, diga misericórdia. Se você é um amante da sua Bíblia, lendo a carta de Efésios, você vai entender que, de uma forma resumida, Deus, ele está gerando uma noiva para o Filho, uma morada para o Espírito, e ele está levantando uma família para o Pai, amém? E eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito dessa família. No Antigo Testamento e por toda a Bíblia, você pode encontrar inúmeras histórias, inúmeras famílias. A realidade é que a Bíblia, na verdade, ela não é um livro de famílias perfeitas. Ela não é um livro que conta a história de famílias que são exemplares, pelo contrário. Na maioria das vezes são famílias problemáticas, são famílias muitas vezes que passam por crises, dificuldades, mas que ao longo do caminho, eles têm um encontro com Jesus, um encontro com Deus, então eles têm a sua vida completamente transformada. E no Antigo Testamento existe a família de um homem chamado Jacó. Jacó significa enganador, significa mordedor de calcanhar, trapaceiro. Jacó significa aquele que tira vantagem. E a família desse homem, ela não é diferente daquilo que eu estava falando. A Bíblia diz que Jacó, ele era filho de Isaac, amém? Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Jacó, ele era filho de Isaac com Rebeca. E logo que Jacó, ele nasce, no nascimento de Jacó, a gente sabe que Jacó tinha um irmão chamado Esaú. Então, quando Jacó, ele sai do ventre da mãe, ele já sai agarrado no calcanhar do seu irmão chamado Esaú, fazendo jus ao seu nome, mordedor de calcanhar. Então, nesse momento, quando ele sai do ventre ali, a gente já pode ver que realmente ele era um homem que tinha, sabe, essa inclinação de um trapaceiro. E aí, quando a gente vai mais a fundo na família de Jacó, a gente vai perceber que, em alguns momentos, por exemplo, Jacó e sua mãe Rebeca tramaram um plano. E que plano era esse? O direito de primogenitura, ele era liberado sobre o filho mais velho, no caso Esaú. E então, o que acontece? Um dia sua mãe e Jacó começam a bolar um plano. Eles pegam a pele de um animal peludo, e eles pegam essa pele e colocam sobre Jacó. A Bíblia diz que a visão, Isaac já era velho, e a sua visão já era um pouco fraca. Então, quando Isaac põe as mãos sobre Jacó, ele fala: é meu filho Esaú, homem peludo. O nome Esaú significa peludo. Nós sabemos também que Esaú, por exemplo, vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Que família é essa, cara? Uma família completamente problemática, uma família totalmente bagunçada. Mas Jacó, ele se casa com Raquel e com Lia. Então, desse casamento saem as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, existe um homem chamado José. E a história de José do Egito, ela é maravilhosa. José, ele é considerado um sonhador, um gerador de sonhos.
ele era alguém especial, querido, alguém preferido pelo pai, ao ponto de Jacó construir uma túnica colorida e colocar sobre José. Um dia ele está sentado na mesa com a sua família, seus 11 irmãos, seus pais, e ele diz o seguinte: eu tive um sonho. Eu sonhei que um dia 11 estrelas, o sol e a lua, eles se prostravam diante de mim. Então os seus irmãos, eles começaram a falar: quem você pensa que você é, seu moleque? Então um dia nós, nossos pais, vamos nos dobrar diante de você. Isso é muito incrível, porque basta um pai liberar um elogio, uma palavra incrível, uma palavra profética sobre um filho. Basta um pai liberar um presente para um filho, para que os outros irmãos já comecem a se sentirem rejeitados. Muitas vezes eles começam a ficar com ciúmes, ter inveja. Basta o pai liberar uma palavra sobre um filho, que o coração muitas vezes dos irmãos ele é revelado. Então nessa situação, um dia os irmãos estão no campo, os mais velhos estão trabalhando, e o pai Jacó fala assim: José, vai até o campo para ver o que seus irmãos estão fazendo. E José ele vai até o campo. Quando ele chega lá, seus irmãos tinham bolado um plano: nós não vamos matar José, mas nós vamos jogar ele numa cova, e nós vamos pegar um pedaço das vestes dele, vamos molhar no sangue de um animal, e nós vamos falar para o nosso pai: ó, José foi atacado por um animal. E foi exatamente o que eles fizeram. Só que naquele momento estava passando uma caravana de ismaelitas por aquele lugar. E então José ele se torna naquele momento escravo, e ele vai parar no Egito. Quando ele chega no Egito, ele vai trabalhar como servo, como escravo na casa de um homem chamado Potifar, que era oficial do rei Faraó. Quando ele está nessa casa, ele era um homem excelente. A Bíblia diz que ele era um homem bonito. Então um dia a mulher de Potifar, ela começa a dar em cima de José. E José corre, ele não negligencia os seus princípios, ele corre e se esconde. Mais uma vez, a mulher de Potifar começa a dar em cima dele, e ele de novo corre e se esconde, ele não negocia. E ela pega um pedaço das vestes dele mais uma vez, ela leva diante de Potifar e dos oficiais e fala: esse homem tentou me agarrar, ele tentou me pegar forçadamente. Então eles lançam José na cadeia. A vida desse cara não tinha paz, né? Então de repente José está agora na prisão. E na prisão existiam 2 homens, um copeiro e um padeiro do rei. E eles não eram apenas copeiro e padeiro, mas eles eram conselheiros. Então um dia na cadeia esses homens, eles têm um sonho, e José interpreta. Passaram-se mais ou menos uns 2 anos. José, ele ainda continua preso, mas esses homens, eles voltaram para o palácio. E um dia Faraó teve um sonho, e esses homens, eles disseram o seguinte: existe um homem na cadeia, que ele tem algo especial, ele consegue interpretar sonhos. Então o Faraó fala: então tragam ele aqui. De repente José está diante do Faraó, e o sonho de Faraó era: eu sonhei com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Aí então José fala para ele: são 7 anos de fartura, e são 7 anos de escassez. E a instrução de José para ele foi a seguinte: você vai guardar a 5ª parte, ou 20%, e esse valor vai ser importante para que a gente compre toda a terra do Egito. E assim Faraó fez. Faraó ouviu o que José tinha falado, e ele cumpriu tudo isso. E tudo aquilo que José falou aconteceu. Então de repente José, agora de um prisioneiro, de um escravo, ele era o segundo cara, o segundo homem no Egito, alguém imponente, respeitado. E quando José está nessa posição, quando chega o tempo de escassez, de repente chega diante dele, quem? A sua família, os seus irmãos, os mesmos irmãos que venderam ele como escravo, os mesmos irmãos que perseguiam ele, os mesmos irmãos que traíram ele. O que você faria, irmão? Se os seus irmãos tivessem vendido você como escravo, tivesse traído você, e um dia Deus te colocasse numa posição de relevância, Deus tivesse colocado você numa posição de governo, e os seus irmãos estivessem pedindo por misericórdia, por comida, o que é que você faria? Eu acho que eu não ia ter misericórdia, cara. A nossa natureza caída é terrível, mas Jesus continua nos transformando dia após dia, amém? Então, naquele momento, José, ele viu seus irmãos e logo ele reconhece. Só que José, ele não se revela para eles. José diz o seguinte: volta para a casa de vocês e traga o restante da sua família,
E assim eles fizeram. Quando a sua família toda volta, de repente o sonho de José, o sol e a lua e 11 estrelas diante dele. E aí José ele diz o seguinte, Gênesis capítulo 45, do 7 ao 8. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Que coração é esse, cara? Meu Deus. Sabe de uma coisa? José, ele sabia que ele era amado do pai. Ele sabia que ele era um filho amado do pai. E por isso ele conseguia conviver com os irmãos. Repete essa frase comigo. Quem não tem uma revelação do pai, não consegue conviver com seus irmãos. Meu Deus, cara. Meu Deus. Muitas vezes a gente não consegue se sentir parte da família aqui dentro desse lugar, porque a gente não sabe quem é o nosso pai. Muitas vezes a gente não consegue resolver os problemas entre nós, irmãos, com família, porque nós não temos uma revelação de quem é o nosso pai. Muitas vezes nós projetamos isso nos homens, por causa da nossa carência, por causa das nossas feridas de alma. Mas Jesus está querendo nos curar nessa noite, amém? Guarda isso no seu coração. José sabia que ele era um filho amado do pai. Se teve jeito para a família de Jacó, tem jeito para a nossa também. Aleluia. Não importa qual foi o seu passado, não importa o que você viveu com sua família biológica, quais foram os seus traumas, não importa se pessoas traíram você, passaram você para trás, o mesmo Deus que transformou a casa de Jacó é o mesmo Deus que continua transformando a minha e a sua vida no dia de hoje, amém? Quem crê nisso aí comigo, cara? Dá um aleluia. Maravilhoso, cara. No final da vida desse homem chamado Jacó, no final da vida dele, ele viveu uma vida toda trapaceando, uma vida toda atrapalhada. Mas no final da vida de Jacó, ele chama os seus filhos. E em apenas um dia, Jacó começa a dar destino profético para os seus filhos. Então ele chama os seus filhos e ele começa a liberar palavras proféticas sobre cada um deles, todos eles assim. Eu queria falar com você, pai e mãe, a responsabilidade de estabelecer um ambiente espiritual na sua casa, a responsabilidade de trazer o reino de Deus para a sua casa, não é da igreja, não é do pastor, não é do líder, é sua, pai, é sua mãe. Talvez você pode ouvir isso aí e você pode pensar, mas eu não tenho autoridade para isso, eu não posso, eu não sou digno para que eu faça isso com a minha casa. Jacó também não era, mas Deus transformou a vida desse homem. A Bíblia diz que Jacó teve 2 experiências com Deus. Em uma experiência, ele viu uma escada que tocava o chão e tocava o céu, mas ele não viu o meio. O que isso significa? O início da nossa jornada com Jesus é maravilhoso, meu irmão. É maravilhoso. Jesus fala com a gente pergunta, ele responde, sinais, é muito lindo. E nós sabemos, Billy Graham fala, eu já li o final da Bíblia e no final nós vencemos. Então nós sabemos que o início e o final é maravilhoso, mas o meio da jornada muitas vezes nós não sabemos. Por isso a Bíblia diz, reaviva a obra no meio da caminhada. Então, a outra experiência que Jacó tem, um dia ele luta com um anjo. Tem cabimento isso? Um ser humano lutando com um anjo, mas a Bíblia diz que ele lutou com um anjo e ele teve a sua coxa deslocada. O anjo feriu a sua coxa, então ele teve toda a sua vida transformada, a sua caminhada, ela foi completamente mudada. E aí o nome Jacó, o enganador, agora passa a ser Israel, aquele que luta com Deus. Amém? Eu acredito, cara, que Deus ele deseja fazer isso na nossa vida. Eu vivi numa casa até os meus 24 anos. A minha família era bem simples. Os meus pais, pessoas muito simples. Morava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã numa casa de fundos. E a gente tinha um relacionamento que era um relacionamento doentio. A minha mãe teve depressões profundas. E aí a minha mãe se apoiava completamente em mim. Eu era basicamente o oxigênio dela. A muleta da minha mãe era eu. Eu vi minha mãe vivendo situações financeiras terríveis para me dar aquilo que ela não podia. E o meu pai era um cara completamente dependente.
emocionalmente da minha mãe. Então a gente vivia nesse ciclo, sabe? Era uma prisão emocional. Eles eram pessoas muito amadas, cara, mas a gente vivia esse tipo de ambiente na nossa casa. Quando eu tinha 17 anos de idade, a minha mãe faleceu. Minha mãe morreu de aneurisma. E quando a minha mãe faleceu, eu comecei a me aproximar do meu pai, e eu comecei a investir naquele relacionamento que eu tinha com ela. Eu falei: pai, sabe aquele relacionamento que eu tinha com a mãe? Então, será que não rola? Eu estou precisando tanto do Senhor, cara, porque eu fiquei completamente sem rumo. Guarda isso no seu coração. Jesus precisa ser o nome mais alto da sua casa. Ele precisa ser o nome mais alto da sua família. Você precisa amar Jesus mais do que a sua esposa, mais do que o seu marido. Você precisa amar Jesus mais do que os seus filhos, amém? Então, nesse momento que a minha mãe morreu, eu fiquei sem rumo, sem saber o que fazer da vida. E quando eu tentei me aproximar do meu pai, o meu pai não respondia. O meu pai não respondia, e aí, poucas vezes eu vi meu pai chorando. E essa foi uma vez. Eu falei: pai, o senhor fala que me ama, mas o senhor não me ama nada. Ele falou assim: por que você está falando isso? Eu falei: porque eu estou tentando desenvolver um relacionamento parecido com aquele que eu tinha com a mãe, com o senhor não responde. Eu acho que o senhor não me ama. Ele falou assim: o senhor não sabe o que você está falando, cara. Isso que você está me pedindo é o que eu mais preciso, é o que eu mais gostaria, e eu até poderia fazer, mas eu não vou. Eu falei: mas por que não? Ele falou: hoje você não vai entender, talvez um dia você entenda. Aí ele falou para mim assim: eu não sei por quanto tempo eu vou estar com você aqui, e se um dia eu for embora, eu não quero que você fique dessa maneira. Sua mãe foi embora, olha como é que você está. Passou uns 7, 8 meses, cara, meu pai faleceu. Então eu lembrei daquilo que ele tinha falado, sabe? O meu pai me ensinou, o meu pai me deu a maior prova de amor que o meu pai não foi baseado naquilo que ele poderia me dar, mas na sua privação. Por quê? Ele precisava muito daquilo, ele gostaria e ele poderia, mas ele se privou disso. E eu acredito que existia uma dor no coração do meu pai, por ele não fazer aquilo que eu estava querendo. Mas sabe, o meu pai, ele estava me vendo lá na frente. Ele não fez isso porque pensando no meu crescimento, no meu amadurecimento. Então a maior prova de amor que o meu pai me deu foi essa. Meu pai me ensinou uma face do amor de Deus que não é muito comum hoje no meio da igreja, porque nós conhecemos o Deus muitas vezes do dar. Eu falo e Deus responde, eu peço e Deus dá. E muitas vezes quando Deus não responde, nós achamos que nós estamos sendo punidos, nós estamos sendo castigados. E talvez não seja isso. Talvez seja só uma face do amor de Deus que a gente ainda não conhece. O meu pai, cara, em apenas um dia da vida dele, assim como Jacó, em apenas um dia, o meu pai, ele me deu um destino profético. Essa marca me acompanha até hoje. Eu estou com 40 anos. Meu pai morreu, eu tinha 18. E isso está pulsando no meu coração ainda até hoje. E vai me acompanhar para sempre. Por quê? Porque isso fala de um relacionamento, cara, com um Deus Pai, que muitas vezes a gente não conhece. A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 12. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanha comigo. Hebreus capítulo 12. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos ou bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de paz e de justiça por aqueles que por ela foram exercitados. Essa palavra disciplina aqui, se você for cavar um pouco mais, você vai entender que significa dos males com os quais Deus visita os homens para sua correção. Então, talvez um processo que você está passando, alguma coisa que você está vivendo nesse momento, já faz algum tempo que você fala: por que Deus não responde? Por que Deus não fala comigo?
talvez Deus ele está querendo nos levar para um lugar de amadurecimento, de crescimento. Por quê? Porque existe uma herança que Ele deseja confiar na nossa mão, só que essa herança, ela não pode ser acessada por meninos, amém? Gálatas capítulo 4, digo porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo, no entanto está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então a Bíblia diz que Deus nos fez co-herdeiros com Cristo. Existe uma herança, cara, que ela está disponível para nós, mas enquanto a gente for menino, a Bíblia diz que em nada a nossa vida difere de um escravo. E a maturidade é uma coisa extremamente importante. Nós sabemos que a Bíblia diz que a natureza aguarda com ansiedade, com grande expectativa que os filhos de Deus se revelem, se manifestem. Só que esse filho é um filho maduro. Há um tempo atrás, a gente estava num GC em Taubaté, e nesse GC o assunto era sobre maturidade. E quando eu comecei a ouvir aqueles homens falando a respeito de maturidade, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Eu tive que assumir uma responsabilidade muito cedo. Os meus pais morreram, eu tinha 17, 18 anos. Então parece que um instinto de sobrevivência, ele foi acionado dentro de mim. Então você sai fazendo aquilo que precisa ser feito. E eu tive que crescer de uma forma muito precoce. Então, de repente eu me vi num corpo de alguém maduro, no corpo de alguém adulto, mas dentro de mim ainda eu carregava um menino. Existia um menino ainda dentro de mim. E foi o que eu vi nesse GC. Muitos homens falando com uma postura de alguém maduro, mas muitas vezes são homens frágeis, são homens facilmente ofendidos. Tem gente que às vezes não consegue, não suporta uma buzina no trânsito, irmão. Se para alguém atrás de nós e enfia a mão na buzina, a gente já quer parar o carro, a gente quer ir atrás. E Deus está nos chamando para governar a terra junto com Ele. Então, eu comecei a perceber que eu era essa pessoa. Eu me transformei em um cara cascudo, um cara que aparentemente parecia ser alguém maduro, alguém adulto, mas por dentro eu era um menino. E sabe de uma coisa? Sabe o que é terrível? Quando você está dentro dessa carcaça, tudo que eu queria, sabe o que era? Era colocar a cabeça no ombro de alguém e chorar. Tudo que eu queria era deitar no colo de alguém e chorar e pedir ajuda. Só que agora, dentro desse corpo, dentro dessa carcaça, é vergonhoso. Às vezes, cara, você é pai de família, e o que eu estou falando não está relacionado à idade, tá? Às vezes você é pai de família, às vezes você é vô. E aí como é que você faz? Para falar que você tem medo, para perguntar coisas óbvias, é vergonhoso. Porque na fase de filiação, isso é normal. É normal um filho chegar e falar: pai, me ajuda a atravessar a rua. Ô pai, eu não estou entendendo isso aqui, você poderia me ensinar de novo? Na fase de filiação, isso é normal. Não existe vergonha nisso. Então, sabe de uma coisa? Eu acredito, cara, que Jesus ele está querendo curar o nosso coração e a nossa alma. Existem coisas, cara, que tá nos arrastando já por tanto tempo. Tem coisa que está matando a gente por dentro já há muito tempo. E a gente continua caminhando como se tivesse tudo bem, mas tem um caminhão nas nossas costas. Tem um amigo em Taubaté uma vez falou para mim assim: Vande, Tião, eu conheço você é um cara da hora. Mas por que muitas vezes eu vejo você dentro da igreja e parece que você tem um jugo no ombro? Quando ele me falou isso lá atrás, eu não entendia. Hoje eu sei. É porque eu sabia muito a respeito da mensagem de ser filho de Deus. Só que era só no campo do conhecimento, Vande. Isso não era uma verdade no meu espírito. Um dia, eu tenho alguns amigos que eles sofreram alguns acidentes, e eles perderam o movimento do braço. O braço atrofiou, perdeu a vida. E esses amigos é comum, eles têm vergonha, eles andam com o braço escondido, às vezes com a mão no bolso. Isso é natural. A maioria deles, eles carregam isso. E um dia Jesus ele estava num ambiente como esse. Existia um homem com uma mão mirrada. E esse homem ele estava no meio da multidão. Então Jesus bastava uma palavra e esse homem seria curado, amém? Bastava uma palavra que esse homem seria completamente curado. Mas Jesus ele diz o seguinte: ei, vem até aqui à frente. Nível de exposição número 1. Você acha que Jesus queria envergonhar ele?
Jamais. Quando esse homem ele vem até a frente, Jesus olha para ele e Jesus fala o seguinte: esse homem ele estava com a mão escondida, porque se tratava da sua vergonha. Então quando Jesus fala para ele, vem até a frente, ele vem. Aí Jesus olha para ele e fala para ele assim: estende a sua mão agora. Nível de exposição número 2. Sabe o que Jesus está querendo falar para nós? Eu sei que dói. Eu sei que você não consegue. Eu sei que isso reaviva dentro de você coisas do passado que você não quer lembrar. Eu sei que isso é terrível. Mas olha aqui para mim, Jesus está falando. Confia em mim. Eu não quero te humilhar, eu quero te curar. Amém? Então Jesus olha para aquele homem e ele fala o seguinte: ei, estenda a sua mão. Então aquele homem com a mão atrofiada, com muita dificuldade, com pouca força, mas olhando para Jesus e confiando que ele poderia curar, aquele homem ele começa a estender a sua mão. E quando Jesus fala estenda a sua mão, instantaneamente a sua mão foi restaurada. Aleluia. Eu acredito muito nisso, cara. Jesus deseja curar áreas da nossa vida que ainda estão atrofiadas. Eu conheço o pastor de vocês, eu sei que essa casa já vive um ambiente familiar, mas sabe de uma coisa? Aquele paralítico, quando ele foi carregado pelos 4 homens até Jesus, ele voltou a se mover novamente. Mas às vezes existem áreas da nossa vida que ainda estão atrofiadas, e Jesus está querendo curar essa área da nossa vida que ainda está atrofiada. Sabe por quê? Nós já vivemos um ambiente familiar, mas tem um lugar mais profundo, tem um lugar mais para dentro. Jesus não quer que você fique andando pelas beiradas. Jesus não quer que você fique se isolando. Jesus quer fazer com que você sente na mesa e venha para o meio, amém? Porque esse é o lugar de filhos. Existe um provérbio nas escrituras que diz assim: um irmão ofendido, ele se torna mais inacessível do que uma fortaleza. Existem inúmeros tipos de ofensas. Às vezes alguém foi ofendido na infância pela negligência dos pais, ou porque perdeu alguém que amava, ou talvez pessoas que você amava liberaram palavras sobre você que hoje se tornou um teto entre você e a verdadeira paternidade de Deus. Tem gente que talvez não consegue nem chamar Deus de pai. Jesus está querendo nos curar, cara. Existe um outro texto, cara, que diz assim: quem humilha o homem é o orgulho dele, mas o de espírito humilde obtém honra. Às vezes o Espírito Santo vai estar falando para você assim, ó: coloca para fora isso que está te matando. Coloca para fora isso que está te arrastando já há muito tempo. E vai ter uma voz do seu lado falando assim, ó: larga a mão de ser idiota, você não precisa passar por isso. Essa voz não é do diabo. Sabe de quem é essa voz? É o nosso orgulho falando para nós, tentando nos humilhar. Você não precisa passar por isso. Sai daí, sai correndo, vai viver sua vida sozinho, vai viver sua vida solitária, porque existe plano mais alto para você, tentando fazer com que você saia aqui do meio da família que Deus te plantou, amém? Jesus vai nos curar nessa noite, meu amigo. Aleluia. Quando eu cheguei na igreja, o meu B.O. era pai. Tudo que eu queria era um pai, Vande. Eu chego na igreja querendo um pai, querendo uma família. E quando eu chego dentro da Poema, eu começo a projetar isso nos meus líderes, nos meus pastores. E graças a Deus, cara, Jesus me plantou numa família que nunca respondeu e nunca atendeu as minhas carências emocionais, as minhas exigências emocionais. Pelo contrário, cara, todas as vezes que eu tentava depositar isso, transferir a responsabilidade para os meus líderes, eles devolviam para nós. Uma vez eu estava casado com a Fabienne, já tinha um ano e pouco. Tive um problema sério na minha casa, uma briga feia no casamento com a Fabi. Nessa época eu morava em Taubaté ainda. Então eu saí da minha casa desnorteado, sem saber o que fazer. E aí foi uma das poucas vezes que eu fui até a casa dele. Quando eu chego na casa dele, ele viu o meu estado, estava chorando, assim, desfigurado. Ele falou: entra aí. Quando eu entro, a gente vai para um quarto do fundo, ele senta no sofá, eu sento do outro lado. E quando eu sento na frente dele, ele pegou um violão. Então eu comecei a falar mal da Fabienne, da minha esposa, comecei a criticar ela. E eu comecei a falar: Lê, você não sabe como é que a Fabienne é em casa. Nossa, a Fabienne é fria, a Fabienne é grossa, e isso e que, tal, e falando mal. E ele pegou o violão, ele ficava dedilhando o violão assim. E ele não falava uma palavra. Então, daqui a pouco eu perguntava para ele alguma coisa, ele não respondia. E ele continuava dedilhando o violão. Então eu mesmo respondi a pergunta que eu fiz.
Daqui a pouco eu perguntava e eu mesmo respondia. Passou uns 30, 40 minutos, cara, parecia tipo Davi expulsando o demônio de Saul, sabe como é que é? Então passou uns 30, 40 minutos naquela ideia, naquele silêncio, e ele só dedilhando o violão. Eu levantei, enxuguei as lágrimas do meu rosto, e eu falei, eu já entendi. Eu acho que eu preciso de uma medida de objetividade, de frieza, que a Fabi carrega, porque eu sempre fui um cara mimado. A minha mãe me mimou demais, eu era um cara emasculado. Então Deus me deu a esposa que eu precisava, amém? A Fabi me completa. A Fabi, ela me traz equilíbrio, e ela começa a me empurrar para o lugar que Jesus preparou para eu permanecer, para eu estar, amém? Então, esse discipulado me marcou para sempre. Por quê? Porque todas as vezes que eu tentava transferir tudo aquilo que eu precisava saber de Deus para o meu líder, para o meu pastor, eles devolviam para nós, sabe por quê? Talvez uma das maiores marcas de uma verdadeira paternidade de Deus, sabe qual que é? É apontar Cristo. Verdadeiros líderes, cara, eles não geram discípulos para si mesmo, eles geram discípulos para Cristo. Então, naquele momento eu entendi uma coisa. O que o Leandro estava querendo me dizer era, eu não vou me tornar o seu Moisés, eu não vou me tornar o seu guru. Você precisa assumir a sua responsabilidade e entender de Deus quais são as respostas e qual é o posicionamento que você precisa ter em Deus. Foi duro, foi difícil, mas hoje eu olho para trás e eu falo, Jesus, obrigado, porque tudo isso foi me empurrando para essa mesa da verdadeira paternidade de Deus, para que eu realmente conhecesse o Deus Pai, amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, Paulo diz assim, é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são os aprovados. Sabe esse fogo às vezes que acontece entre vocês? Sabe essa treta que acontece entre vocês muitas vezes? Não tem nada de errado não, tá? Isso aí é o fogo de Deus que está nos aperfeiçoando, nos purificando, lascando as pedras para que a gente encontre o encaixe perfeito no templo que Jesus está levantando, amém? Eu vivi muito tempo dentro dessa casa falando assim, ó, eu sou filho de Deus. Enchi a boca para falar, eu sou filho de Deus. Mas era só no campo do conhecimento. Isso não era uma realidade dentro do meu espírito. Então eu vivi como uma montanha-russa emocional dentro da Poema durante muitos anos. Dentro de uma casa que sempre ministrou e sempre ensinou a gente a respeito de família espiritual, sempre apontou Jesus para nós e nunca entrou nesse lugar de ser um Moisés. Mesmo assim, eu vivi muito tempo numa instabilidade emocional absurda, falando que eu era filho, mas isso não era uma verdade. Então por muito tempo eu comecei a duvidar se realmente era o meu lugar. Eu falei, será que eu estou no lugar certo? Porque eu não me encaixo, eu não me sinto parte da família. Então eu comecei a falar, Deus, tira isso de mim, eu acho que eu preciso sair daqui, eu preciso ir embora. Do mesmo jeito que eu olhava para o meu casamento, eu olhava para a Fabienne e falava assim, eu acho que eu errei a mão. Meu pastor me falou uma vez assim, 90% do seu chamamento está dentro da sua esposa. Eu falei, nossa, então eu errei a mão, não é possível. Não conseguia, eu falei, eu não consigo entrar nesse lugar, não consigo acessar esse lugar. E muitas vezes eu falava, Jesus, aparta de mim. Olhava para a família espiritual, para a igreja e falava, Jesus, aparta de mim, porque eu não me sentia parte. Agora, um dia virou uma chave dentro de mim. Existe um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12. Na versão A Mensagem, esse texto ele está ainda mais claro. Diz assim, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, eu recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. O anjo de Satanás, ele fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi me pôr de joelhos, sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom, e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes, então ele me disse, minha graça é o bastante, é tudo do que você precisa, porque a minha força brota da sua fraqueza. Assim que eu vi isso, achei melhor me resignar, desisti de ficar pensando na limitação, e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno, abusos,
acidentes, oposição, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Tudo aquilo que eu via como um obstáculo dentro do meu casamento, dentro da igreja, fazia com que, sabe, eu desejasse sair do ambiente familiar e fosse viver uma vida isolada. Talvez você está aqui dentro, no meio de um mover de Deus, e você não se sente parte, você não consegue receber daquilo que Deus tem liberado, e você acha que em um outro lugar talvez você vai se encaixar. E eu não estou falando para você permanecer aqui, tá? Deixa o Espírito Santo testificar e confirmar isso no seu espírito. Agora, a realidade é que existem muitas pessoas que vivem pulando de galho em galho, e elas nunca conseguem se sentir parte de uma família. Sabe de uma coisa? Não basta apenas o pai abraçar o filho também precisa abraçar o pai. Não basta a família abraçar o filho também precisa abraçar a família. Então, tudo aquilo que eu via como um obstáculo, eu comecei a apreciar como um dom. Eu comecei a perceber que tudo aquilo que a Fabienne tinha, que eu via como falha, como erro, de repente virou uma chave e eu comecei a entender uma coisa. Deus parece que colocou intencionalmente isso na nossa vida, no nosso casamento. Por quê? Porque tudo isso que eu comecei a apreciar como um dom, são coisas que iam me empurrando, me impulsionando para entrar num lugar de autoridade e de governo, que de uma forma espontânea, eu jamais entraria. Então, sabe o que eu quero dizer para você? Essa família, na verdade, eu cheguei como um menino mimado. E dentro dessa casa, Jesus tem me ensinado e tem me conduzido a me tornar um homem dia após dia. Fabienne tem me ensinado a me tornar um homem. Repete uma frase comigo assim, irmão. Ó. Deus não nos planta na família que desejamos, mas na que precisamos. Jesus não nos planta na família que nós desejamos, mas na família que nós precisamos. Jesus tem me transformado no homem dia após dia dentro dessa casa, por meio, sabe, da beleza do corpo, por meio das dificuldades, das lutas, das dificuldades. E eu sou muito grato, cara, de fazer parte dessa família Poema. Eu me sinto privilegiado, eu sei que a Poema não é perfeita. Faz 15 anos que eu caminho com essa família e eu sei que ela não é perfeita, mas eu sou muito grato, eu me sinto privilegiado de fazer parte dessa casa, dessa família. Tudo que eu sei, cara, tudo que eu sei a respeito de Cristo, tudo que eu sei a respeito de igreja, eu reconheço, cara, eu aprendi dentro dessa casa. Sabe um sinal de uma verdadeira paternidade de Deus? Às vezes a sua alma vai estar gritando dentro de você e falando assim, ó, vai embora, aqui não tem lugar para você. Mas dentro do seu espírito existe uma voz que é inegável, que é a voz da paternidade que Deus colocou sobre você. E lá dentro você sabe, cara, essa voz foi a voz que me gerou em Cristo Jesus. O ministério de Jesus aqui na terra tinha como uma veia central apontar o Pai. Jesus, ele falava assim, eu não faço nada que eu não vejo o meu Pai fazendo. Um dia Jesus, ele ensinando, de repente os discípulos chegam e falam o seguinte, Jesus, a hora já avança, a gente precisa dar comida para esse povo, você não vai comer. Então Jesus diz o seguinte, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Em João 14, Jesus diz o seguinte, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma veia central do ministério de Jesus era revelar o Pai. Chegou um certo momento dessa caminhada que parece que eu cheguei numa bifurcação assim. Então, Jesus me falou, você pode pegar os seus direitos e as suas razões, e tem muita coisa que você até tem razão. Você pode pegar os seus direitos, as suas razões, e pode voltar a viver a vida que você sempre viveu. Agora, se você aceitar o meu convite e sentar nessa mesa, você vai conhecer a verdadeira paternidade, que é o Espírito da adoção, o Pai da adoção, o Pai da eternidade, que é Jesus, e o Abba Pai. Então, nesse momento eu comecei a agradecer, eu falei, Jesus, obrigado, porque o meu pastor nunca entrou nesse lugar de ser um teto entre a minha vida de filho e a verdadeira paternidade de Deus. Sabe, depois que eu sentei nessa mesa, tudo mudou, as coisas mudaram,
a minha visão, a minha postura, aquele jugo que parecia que tinha nas minhas costas, ele deixou de existir. Então, a identidade de filho, ela não estava só no campo do conhecimento, mas agora ela se tornou uma realidade dentro de mim. Você está entendendo o que Jesus está querendo falar com a gente, meu amigo? Em 2017, como a Fabiane falou aqui, a gente passou por um período bem complicado. E aí, eu trabalhei muito tempo numa empresa aeronáutica, e eu tinha um bom salário, eu tinha uma reputação dentro da empresa, eu tinha um prestígio dentro da empresa. Inclusive, o Rodolfo que está aqui, a gente trabalhou junto lá, via mais ele do que minha esposa, inclusive. E aí, em 2017, essa empresa, simplesmente, ela me desligou da empresa, e assim, foi um momento bem complicado, porque o desligamento foi bem difícil. Só que em paralelo a isso, a gente sempre foi muito ativo na igreja. Eu e a Fabi, a gente sempre foi muito ativo. E naquele momento, a gente estava estabelecendo GCs em Pindamonhangaba. Naquela época só tinha Poema Taubaté e Poema São José. Então o Henrique Prado, pastor de Guarulhos, ele começou a consolidar um GC que tinha em Pindamonhangaba, e como a gente estava muito próximo, a gente ia junto com ele. De repente começou a subir a demanda dele em Taubaté, e ele falou assim: Tiãozão, você não pode dar sequência, você não pode consolidar o GC para nós? Eu falei: beleza, bora. Então a gente começou a ir para Pindamonhangaba e ficamos 4 anos e meio indo lá. Até o ponto do pessoal começar a pressionar a gente: e aí, quando é que vai começar os cultos? Vamos começar os cultos. E a nossa pregação para eles era assim: gente, é fácil fazer um culto. Traga aqui o Vande para ministrar uma palavra de Deus, a gente traz aqui uma banda para fazer uma adoração, e o povo vai chegar. Mas quem é que vai receber? Quem é que vai cuidar do povo? Então a nossa pregação para eles não é abrir uma igreja, é gerar uma família. O nosso apóstolo Leandro Barreto fala: igreja você não abre, igreja nasce. Amém? Então, depois de 4 anos e meio lá, um dia, meu pastor me chama na casa dele, e ele faz um churrasco. Cuidado, tá? Se o pastor chamar você na casa dele, preparar um churrascão, servir você, toma cuidado. Pode ser que a faquinha da circuncisão está ali do lado, né, Vande? E foi exatamente o que aconteceu. Ele me chamou para um churrasco, a gente sentou com ele, comemos, foi um tempo maravilhoso. E de repente ele pergunta: e aí, para onde que está indo Pinda? Eu falei: está se tornando uma família, está se tornando uma igreja, mas eu não sinto que somos nós que vamos estar lá à frente. E aí ele falou: você tem uma revelação disso? E eu falei: sim, a gente tem. E então ele foi, deu uma direção, foi maravilhoso. A gente saiu de lá, passaram algumas semanas, alguns meses, a gente está na Poema em Taubaté. Xandão, Marcela, Prado e Maria, mais um casal, chama a gente numa sala. Quando a gente entra, eles falaram assim: ó, a partir de hoje, vocês não estão mais à frente, tá? Da Poema de Pinda. E eu falei: mas aconteceu alguma coisa? Eles: não. Não, mas não é possível, a gente errou em alguma coisa aconteceu? Não aconteceu nada. Se a gente não parar vocês não vão parar nunca. Talvez agora vocês não entendam, mas lá na frente vocês vão entender. E então eu perguntei, falei: mas quem que vai cuidar de lá agora? O Pradão deu uma risada assim: Tiãozão, fica tranquilo, cara. Jesus cuidou, Jesus começou aquela obra e Ele vai terminar, amém? E eu falei: amém. Quando a gente saiu desse lugar, foi terrível, cara. Terrível. Hoje eu posso falar que foi terrivelmente maravilhoso, mas naquela época foi terrível, porque quando a poda vem, você exige respostas, você quer que Deus fale com você o que está acontecendo, o porquê daquilo, mas o silêncio às vezes faz parte. Então a gente entrou num lugar muito difícil, eu e minha esposa, porque como eu falei, a gente sempre foi muito ativo, e de repente a gente estava dentro da família, dentro da igreja, eu sem trabalho, sem dinheiro, sem nenhuma responsabilidade dentro da igreja, as pessoas passavam por nós, e parecia que a gente era invisível, ninguém via a gente ali, ninguém pedia nada para nós, e eu comecei a me sentir inútil. E nesse momento, eu comecei mais uma vez a pensar: será que realmente eu devo continuar aqui? Será que esse é o meu lugar? Porque eu não me sentia parte, eu não me sentia, sabe, alguém da família. E a gente começou a perguntar para Jesus: Jesus, será que deu o nosso tempo aqui? Será que já é hora de ir embora? E a gente ficou nesse lugar durante um tempo, cara, e foi muito, muito difícil. E esse lugar é um lugar extremamente importante, sabe por quê?
No Antigo Testamento, o sacerdote, antes de ele entrar no lugar da presença, no lugar do encontro, a ordem de Deus para os filhos de Arão era: vocês vão esperar 7 dias e 7 noites. O que é que você faz no tempo de espera? Você consegue ficar em silêncio esperando 7 dias e 7 noites, sem fazer nada? É terrível, não é? Sabe por que é terrível? Porque esse tempo de espera, ele vai abatendo no nosso coração toda a necessidade de ser aceito, toda a necessidade de ser reconhecido, toda a necessidade de ser aprovado. Esse lugar, muitas vezes você vai se sentir inútil. E aí, quando a gente estava exatamente nesse lugar, sabe o que aconteceu? Jesus falou comigo: quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você senta na mesa do entrevistador, ele fala para você assim: me fala um pouco de você. E essa pergunta, ela é terrível, porque todo mundo já começa a pensar: eu vou falar dos meus pontos fortes, ponto fraco, ponto positivo, ponto negativo. Então, de repente, alguém começa a falar: olha, eu sou formado em tal faculdade, eu tenho mestrado, doutorado, eu tenho intercâmbio, eu já vivi tanto tempo no exterior, olha, eu tenho tanto tempo de experiência nessa área, eu ganho tanto de dinheiro, meu salário é tal, a minha família é assim, assim. E de repente você fala meia hora, e o entrevistador olha para você e fala assim: legal, você falou bastante, mas você não falou de você para mim, eu quero ouvir sobre você. E nesse momento que a gente estava nesse lugar, parece que Deus sentou no lugar do entrevistador, Vande, e ele olhou para mim e ele falou assim: me fala um pouco de você. Eu falei: Deus, eu não tenho bons resultados, eu não tenho que te apresentar, eu estou me sentindo pobre, cego, nu e miserável. Aí Jesus falou comigo assim: agora a gente está num papo reto aqui, esse realmente é você, sem mim. E é exatamente nesse lugar que você precisa aceitar, e não apenas tentar entender, que eu te amo e que eu te aceito como filho. Cara, como é que faz? A gente tem tanta necessidade de, sabe, provar para Deus que nós somos dignos de ser amados e de ser aceitos como filho, não é verdade? Então, se você acerta, você se sente mais amado. Se você erra, você fala: Deus, acho que não está me amando tanto assim. Isso é uma grande mentira, cara. Nesse dia foi uma desconstrução dentro do meu coração, porque eu queria sair a todo momento desse lugar. Era um lugar terrível, e Jesus falou assim: se você quiser sair daí, você pode sair. Eu sei que esse lugar, ele é horrível, cara. E eu sei que você quer produzir alguma coisa mecanicamente, para que você possa ser visto novamente, para que você possa ser notado, para que as pessoas possam te admirar. Eu sei que você está louco para fazer isso aí, e a porta está aberta. Se você quiser fazer, você pode fazer. Agora, se você conseguir permanecer nesse lugar, mesmo com pouca força, mesmo na fraqueza, até o meu amor te abraçar, cara, e você não apenas saber, mas aceitar que você é meu filho, quando você sair desse lugar, dificilmente alguma coisa vai te parar, cara. Queria chamar o louvor aqui para a gente já caminhar aqui para o encerramento. Em Lucas 15, a Bíblia fala a respeito de 2 filhos. Existia um filho que o ambiente da família, o ambiente do pai ali, da casa, não era suficiente para ele. Então, ele pensou que talvez lá fora tivesse uma vida mais alta, lá fora tivesse alguma coisa mais interessante, talvez lá fora ele ia viver algo mais incrível do que dentro de casa. Então, um dia ele pega as suas coisas, ele pede todas as suas coisas para o seu pai e ele vai embora. E a Bíblia diz que, caindo em si um dia, passando muita dificuldade, então ele volta para casa. E nós sabemos que o pai estava no portão de casa, esperando pelo filho. Então o pai, ele corre em direção ao filho, e ele coloca um anel no seu dedo, uma sandália, e ele mata um animal e faz uma festa, celebrando a volta do filho que estava perdido. Só que o filho que ficou dentro de casa, quando ele viu tudo aquilo, ele começa a falar: isso não é justo. Eu estou aqui há tanto tempo, trabalhando, dando o meu melhor. Eu estou aqui tanto tempo me esforçando, me dedicando,
E esse cara, ele vive a vida do jeito que ele bem entende. Quando ele volta, ele recebe uma festa, e o Senhor celebra a vida dele. Sabe, esse filho que ficou em casa, ele representa muitos de nós. Em vários momentos da nossa vida, em algumas estações, nós somos como esse filho que ficou em casa. O mover de Deus, ele está sendo liberado, Jesus está operando milagres aqui, muitas coisas Jesus tem feito, e muitas vezes nós estamos assim como um repelente ao mover de Deus, à presença de Deus. Nosso coração duro, endurecido, nós sofremos com isso, porque nós queremos participar de tudo aquilo que Deus está fazendo, nós queremos nos sentir especiais, mas muitas vezes o nosso coração ele começa a se enrijecer, e a gente começa a se sentir uma peça fora, sabe, tipo alguém que não se conecta, sabe, alguém que está completamente fora de contexto, um peixe fora d'água. Então você começa a olhar para fora e você fala assim, eu acho que aqui não é para mim. Existe ainda um terceiro filho que a parábola não fala, né, mas talvez tenha alguém que não sabe quem é o filho que foi embora, quem é o filho que ficou em casa, não sabe quem é o pai, não sabe de nada, não conhece Jesus, mas de uma coisa ele sabe, que existe um pai de amor que deseja abraçar ele como filho e que tem uma vida completamente transformada para ele. Eu não sei se tem alguém aqui assim, mas eu queria dizer que você está no lugar certo. O pai está de braços abertos para você nessa noite, e ele te chama de filho, amém? Talvez você pode perguntar assim, Tião, mas o que é que eu tenho que fazer? Tem algum curso que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar por isso? Não, meu amigo. João capítulo 1 diz o seguinte, todos aqueles que o receberam e creram em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram, cara, por descendência natural, nem pela vontade de algum homem, mas eles nasceram de Deus, amém? Eu queria dizer para você que a partir desse novo nascimento, Deus ele vai fazer coisas novas, cara, e ele vai trazer uma novidade de vida sobre você, e as coisas do futuro, elas não podem ser comparadas com as experiências do passado, amém? Só para a gente encerrar, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Teve um momento da minha vida lá em Taubaté que eu estava exatamente nesse lugar, coração duro, enrijecido, fechado, sofrendo. Sabe quando você está tão mal que alguém chega para você e fala assim, ó, me fala, o que aconteceu? Eu estava tão mal que eu não conseguia nem falar do jeito que eu estava, o coração, sabe, sangrando assim, sofrendo demais. Mas eu fui na igreja, e aí um dia eu estava num momento de adoração, parado lá num canto, e o mover de Deus sendo liberado, Jesus se manifestando ali naquele lugar, e eu parecendo um repelente, querendo participar, mas não conseguia. No meio da adoração, o Dezão, pastor de vocês, ele veio chorando na minha direção, Vande. Veio chorando assim, ó. E ele falou assim, Tião, eu tive uma visão com você. E eu falei, então me fala, Dé, porque eu não estou bem, cara. Ele falou, Tião, eu via você no lugar que os sacerdotes, eles se limpam e se lavam antes de entrar no Santíssimo Lugar. E você não se limpava e você não se lavava. Você ficava olhando a sujeira dos homens que estavam se limpando e se lavando. Você não se limpava e você não entrava. Era exatamente como eu estava me sentindo. Então eu caí de joelhos chorando no chão, e alguém chegou e colocou a mão assim no meu pescoço e fez uma oração por mim. A oração mais rápida que eu já recebi da minha vida, tipo a oração de Jabes. A oração foi, Deus, dá ousadia para ele. Quando eu saí daquele lugar, eu não entendi muito a oração. Eu falei, que oração foi essa? Então quando eu estava indo para minha casa, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, e aí eu entendi. A Bíblia diz em Hebreus, portanto, acheguemo-nos confiadamente, ou ousadamente, até o trono da graça de Deus, a fim de receber graça e misericórdia, que nos ajude no tempo de necessidade, cara. Tudo que eu precisava naquele momento era de um favor de ousadia de Deus. Sabe por quê? O pai sempre teve de braços abertos, mas eu não conseguia muitas vezes abraçar a paternidade de Deus, cara. Eu não conseguia receber a identidade de filho. Então, por muito tempo eu vivi dentro da Poema, falando, eu sou filho de Deus, mas isso era só no campo do conhecimento, cara. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu